Olá, meus amigos. Quero conversar com vocês a respeito de um provável núcleo de ensino que nós podemos ter sobre um assunto importante, um assunto atual, que é um livro do escritor C.S. Lewis, o escritor inglês C.S. Lewis, chamado Screwtape Letters, que em português ficou Cartas do Inferno. Esse texto é um livro de 1942 que trata de uma coleção de cartas fictícias de um demônio líder ao seu sobrinho aprendiz, também demônio, preocupado em passar para ele, para esse novato aprendiz, valiosas instruções de como levar o seu paciente humano ao mau caminho. Esse paciente humano é um jovem recém-convertido ao cristianismo e Screwtape está, como esse demônio veterano e experimentado, ele está escrevendo cartas ao seu sobrinho, chamado Wormwood, que é um demônio início de carreira, explicando-lhe então como conquistar a alma desse jovem recém-convertido ao cristianismo. Só que o Wormwood falha na sua missão e fica sujeito às aterradoras penas do inferno por não ter cumprido a sua finalidade, a sua missão. Então, C.S. Lewis escreve um tipo de sátira cristã em que o inferno tem o seu equivalente terreno nas condições humanas. Então, veja, esse livro, escrito por C.S. Lewis, ele trata dessa história com um típico humor britânico. E Lewis analisa, então, a atividade tentadora de Satanás e do seu reino no dia a dia. Claro, invertendo o ponto de vista, escrevendo do ponto de vista ao contrário. Os diversos aspectos, então, da vida espiritual são analisados por Screwtape, esse subsecretário da hierarquia do inferno. E ele é brutalmente realista, só lhe interessam os resultados. O objetivo, então, é fazer com que seja minada a formação da fé daquele paciente, daquele crente novo na fé, daquele recém-convertido, e impedir o desenvolvimento das suas virtudes cristãs. E o melhor método para fazer isto é envolver o paciente, é envolver aquele cristão recém-convertido numa rede, numa teia, de mentiras, de ilusões, de enganos, de pequenos erros e pecados que vão o afastando das demais pessoas da comunidade da igreja, afastando também de si mesmo, da sua realidade como um cristão, e também, finalmente, o afastando de Deus. Então, gradualmente, isso vai acontecendo através dessas lições que são ministradas e que são tratadas nessas cartas, nessas 40 cartas que são escritas pelo C.S. Lewis no livro. Então, a filosofia maior de Screwtape é a seguinte: a melhor estrada para levar alguém para o inferno é uma estrada que deva ser macia, larga, bem asfaltada e sem sobressaltos. C.S. Lewis, então, diz que há dois grandes erros e graves erros que se pode cometer com Satanás e o reino das trevas. O primeiro deles é acreditar demais nele, Satanás. O outro é não acreditar em absoluto ou sentir por ele, pelo reino das trevas, um interesse doentio. E ele comenta ainda que essa foi uma das obras mais fáceis e, ao mesmo tempo, mais difícil de escrever. Mais fácil porque bastou ele olhar para dentro do seu próprio coração para pensar com a lógica diabólica. Mais difícil devido aos resultados que ele mesmo obteve. Então, a obra de C.S. Lewis recebeu, diante desses escritos, vários prêmios de literatura e foi capa da revista Time. E durante a Segunda Grande Guerra Mundial, as cartas do inferno apareceram descritas em colunas do jornal inglês The Guardian, que era exatamente um dos grandes jornais da época de C.S. Lewis naquele momento. Eu creio que esse tema é um dos temas mais apropriados para nós nesse período e a minha proposta é que a gente estude essas 40 cartas, que cada uma delas tem uma característica e que é analisada segundo a luz da Bíblia, segundo o texto bíblico. E é possível, então, tirarmos muitas lições
sobre as estratégias que o nosso inimigo, que Satanás, usa para alcançar a igreja e nos alcançar do ponto de vista particular na nossa caminhada cristã. Então fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês e a gente vai se comunicando aqui. Eu espero que vocês deem algum retorno sobre isso. Forte abraço, sempre na paz de Cristo.